É uma honra muito grande estar aqui. Eu já estive nessa cidade de madrugada, cheguei à noite e saí de madrugada, não vi nada. Espero poder ver um pouquinho mais dessa linda cidade, São Luís, no Maranhão. Dizem que aqui se fala o melhor português, e eu quero aprimorar o meu português, falando um pouco mais com vocês. E também quero descobrir as belezas naturais. O povo eu já sei que é bom, mas eu fico feliz em poder ter essa oportunidade com você. E também um abraço para o meu pessoal lá de São Paulo. Várias igrejas estão ligadas aí, fazendo parte também do Adorai, ok? São muito bem-vindos. Um pequeno recado antes. Fala aqui? Pequeno recado para você. Nós estamos tendo um problema sério com a dengue, essas doenças que você já conhece. Eu quero fazer um convite para você ser um motivador na sua rua. Faça o que puder, faça uma força-tarefa. Convide os amigos, visite terreno por terreno ao redor da sua casa. Seja um motivador para diminuir doenças que podem vir através deste mosquito sem vergonha, né? Está fazendo uma coisa terrível com todos nós. Muito bem, nós escolhemos aqui os pecados capitais, 7 pecados capitais. Alguns ficam um pouquinho preocupados, mas esses pecados não estão sistematizados na Bíblia. Não há um capítulo onde você encontra os 7 pecados capitais são... Isso não existe, mas a Bíblia tem em Gálatas, por exemplo, fala sobre os pecados da carne. Em outros lugares também nós podemos encontrar. Mas esses pecados, eles apareceram aí desde o século IV da nossa era cristã. Um monge. Houve um período em que, quando Constantino tornou a religião oficial, várias pessoas fugiram para lugares ermos, lugares distantes, para poder viver uma vida religiosa melhor, porque consideravam que Constantino estava estragando o cristianismo. Então, vários monges viviam fora, tentando ter uma vida melhor espiritual. E neste caso aqui, Evagrio do Ponto sistematizou 7 pecados, que seriam pais de outros pecados, que teriam muitos filhos, seriam pecados cabeça, pecados capitais. E a Igreja Romana foi, na sua tradição, incorporando estes pecados, e eles são sistematizados, e há muita coisa bonita que a gente pode aprender deles. E nessa semana especial, em que estaremos falando sobre adorar a Deus, estaremos falando sobre mordomia cristã, fidelidade, eles se encaixam perfeitamente em nossas necessidades. Hoje vamos falar sobre o orgulho. Esse é considerado o pai de todos os pecados. O orgulho que nasceu no coração de um anjo maravilhoso. A palavra de Deus nos traz aqui em Ezequiel, capítulo 28, versos 14 em diante, um texto que conta a história deste anjo. Um anjo extraordinário. Um anjo que teve um problema muito sério consigo mesmo. Notem. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras. Este verso seguinte, o 15, nos diz uma coisa bem interessante. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lá em Isaías 14, a gente encontra um pouquinho mais da história deste anjo. Ele tinha um desejo de subir às mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. Nós podemos considerar que Lúcifer, este anjo criado, ele não fazia parte da divindade, da trindade, como nós conhecemos, mas este anjo foi o primeiro a usar a palavra eu. Podemos dizer que no céu, até então no reino de Deus, não só no céu, mas no reino de Deus, havia apenas a expressão nós. O eu não significava nada. Até que um anjo nutriu no seu coração o desejo de ser eu, separado. Parece que atrás desta palavra eu posso, eu quero, eu faço, há uma sequência de destruições. Houve a quebra de um relacionamento do nós no céu. E ele se isolou porque queria ser igual a Deus. Notem uma coisa interessante.
Mesmo Lúcifer não teve condições de dizer que ele queria ser maior do que Deus. Na cabeça dele não havia nada maior do que Deus. E mesmo assim, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter a posição de criador. Ele era uma criatura querendo ser o criador. Isso não acontece conosco também? Parece que nós o que menos queremos fazer é depender dos outros. O que você quer na sua vida? Bom, eu quero ter independência. Independência financeira, independência de todos os sentidos. Parece que a gente vive lutando para sermos independentes. E é justamente o contrário. No reino de Deus, Ele quer que sejamos cada vez mais nós, e não eu. O eu tem estragado casamentos. O eu, ou o orgulho, é quando você olha as pessoas de cima para baixo. Nós vamos falar uma dessas noites sobre a inveja, que é um dos pecados capitais. A inveja é quando você olha as pessoas de baixo para cima. Elas sempre são maiores do que você. Vamos discutir melhor isso no dia apropriado. Mas o orgulho é quando você olha as pessoas de cima para baixo. Na realidade, elas não valem nada. Isso a gente pode ver no trânsito, pode ver nos negócios, nos relacionamentos familiares, pode ver até na igreja. Há dois momentos em que a gente tem que exercitar bastante essa questão do eu e do egoísmo. No casamento e na igreja. Que a gente vive em comunidade. No casamento há uma comunidade. Pelo menos de 2 pessoas. Isso já é uma comunidade. E tem que haver o nós, e não o eu. Bem, Lúcifer nutriu no seu coração, a gente conhece a história. Vamos encurtar um pouco aqui. Lúcifer nutriu no seu coração o eu, e conseguiu colocar isso no coração de vários anjos. Notem uma coisa, eles estavam juntos, porém não estavam unidos. Eles estavam próximos uns dos outros, porém não estavam unidos. Somente em Deus poderiam estar unidos. Houve guerra no céu, e eu não posso imaginar um anjo dando um soco no outro, se bati mais um. Na realidade, uma guerra espiritual significa a luz espancando as trevas. E eles foram expulsos. Aí está então Isaías capítulo 14. E eles vieram tentar aqui a terra. Adão e Eva tinham orientação de não se aproximarem numa determinada árvore, onde seria o único lugar que poderiam ser tentados. Tentados a usar o eu e não o nós. E naquela árvore da ciência do bem e do mal, a serpente agora, Lúcifer incorporando a serpente, encontra Eva sozinha, eu. Ela não estava em nós. Seguramente se ela estivesse com o seu esposo Adão, ela não teria caído. Então, mais uma vez, o pecado assinando eu. Eu olho você de cima para baixo. Quem é você? Eu vi uma vez uma palestra e fiquei muito interessado nessa palestra, porque a pessoa ficava discutindo as galáxias e bilhões e bilhões e bilhões, e ia até chegar na ervilha que parecia o nosso planeta. E dentro dessa ervilha, 7 bilhões de pessoas. E cada pessoa... Então a gente é muito pequenininho no universo. E esse articulista dizia assim, esse palestrante dizia que às vezes alguém vem perto dele e quer dar uma carteirada. Sabe o que é carteirada? Você sabe com quem você está falando? Às vezes a gente não para perguntar, né? Vai que é alguém importante. E ele diz que quando alguém para diante dele e diz assim, sabe com quem está falando? Diz que ele diz assim, se você tiver um tempinho eu te explico. Porque ele quer chegar no ponto em que a gente é bem pequenininha. Bem pequenininho. Por causa do eu é que as guerras acontecem. Você tem a história de Hitler, de Napoleão e tantos outros. Alguns ditadores na África, na América do Sul, vivemos períodos assim aqui em nosso próprio país. O eu acima do nós. Eu sei o que é melhor para você. Já ouviram essa frase? Às vezes até os pais dizem isso, nós os pais dizemos, né? Eu sei o que é melhor para você. Então, eu sei. Pais que não desenvolvem a capacidade de uma criança ou de um jovem tomar decisões erradas e certas, mas compreender esse mecanismo das decisões, está deseducando seus filhos. Lógico que não vamos deixá-los fazer o que querem,
Nós temos responsabilidades, mas nós como pais temos que desenvolver neles a capacidade de tomar uma decisão pensando não só em eles mesmos. Namorado e namorada, que talvez só pensem no prazer e não pensem na responsabilidade do que é criar um filho que vai ser gerado loucamente, apaixonadamente. É o eu. Eu estou no momento em que meus hormônios não se controlam mais. Eu. O eu tem estragado a vida de muita gente, aliás, de todos nós. Se é que podemos dizer, Eva, que acabou cedendo ao apelo da serpente, dizem que a serpente disse para Eva, ela comeu a fruta porque a serpente lhe disse que se ela comesse da fruta, ela ia emagrecer. Então ela comeu a fruta, mas isso é uma brincadeira. Mas ela comeu a fruta. E comeu a fruta com a seguinte ideia. Lúcifer, agora através da serpente, disse, se você comer, você não vai morrer. Isso é mentira. Você vai conhecer o bem e o mal. Só que o diabo é mentiroso, a gente tem que saber isso. Quem mente pensa só em si. Quem mente para o guarda de trânsito, que estava correndo e inventa uma desculpa, eu até quero lançar uma ideia, agora estamos numa crise financeira no Brasil, se você escrevesse esse livro, você ia ganhar muito dinheiro. Colete as histórias que as pessoas contam para os guardas e faça um livro, vai ser bem engraçado. E você vai vender bastante. São histórias mirabolantes. Quando você tenta se safar de uma situação dessas, você está só pensando em você. Você não pensou em ninguém daqueles que você fechou, cortou, quase se acidentou, matou. Não, você está pensando em você. Quero me ver livre disso. Você prende um camarada embriagado que está dirigindo e ele naqueles segundos de lucidez diz assim, não, eu nunca mais vou beber, pode deixar e tal. Um ladrão também. Você vai ser preso. Não, doutor, por favor, eu não vou roubar mais. Pegou uma criança mentindo, vai ser castigada por alguma coisa. Não, eu não vou mentir nunca mais. É a gente que está no alvo, nos holofotes, não é? Está sendo iluminado. Não, eu não sou isso. Ninguém se apresenta como, olha, eu sou orgulhoso. Ninguém faz isso. Eu sou uma pessoa orgulhosa, porque ninguém se acha orgulhoso. O orgulho olha as pessoas de cima para baixo. Quando Eva disse assim, ok, eu quero conhecer mais, só que o diabo mente. Ele devia ter dito a frase assim, você vai conhecer o bem, mas não vai conseguir fazê-lo. Você vai conhecer o mal, mas não vai conseguir deixá-lo. Essa era a frase. Uma meia-verdade é muito pior do que uma mentira. Porque ela tem um pouco de verdade e você acha que é, mas não é. O diabo estava pensando no eu e queria que ela pensasse em si. Não ligue para Adão. Você está sozinha, você decide a sua vida. Você toma as suas decisões. Você sabe o que você quer. Você tem condições de ter um maior conhecimento e ser como Deus. O mesmo problema dele. Qual é o grande problema do ser humano? É continuar sendo ou querendo ser como Deus. Quando eu dirijo a minha vida, eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso do Senhor. Há um famoso escritor, um teólogo muito querido, morreu com 90 e poucos anos, aí há pouco tempo, John Stott, um camarada tremendo, tem muitos livros. E ele conta o final da sua vida, porque ele não queria depender de ninguém. Mas ele chegou a uma conclusão, mesmo na sua velhice, nos últimos dias, ele nos deu uma grande lição como escritor e cristão que era. Ele disse assim, olha, eu caí tantas vezes da cama e não conseguia me levantar. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinho, alguém tinha que me ajudar, me limpar, que coisa mais humilhante. Mas eu aprendi as preciosas lições da humildade nos meus últimos dias. Eu fiquei dependente. E ele faz uma comparação disso. Temos que nos tornar pessoas dependentes. Eu quero ser independente. Nos Estados Unidos é muito comum um jovem com 18 anos morar fora, até com 16, porque ele tem a carteira de motorista, compra o carro, ganha o carro, termina o seu colegial e pronto, ganha o carro, vai morar fora. Os pais ficam velhinhos e quando morrem dão a fortuna para alguma entidade. Não dão para a família, porque os filhos nunca deram atenção. Querem ser independentes. Você casa com um homem
Você casa com uma mulher, sendo homem, você casa com uma mulher. Sendo mulher, você casa com homem. Vamos deixar bem claro aqui. Mas você casa com alguém que não quer ser nós. Que prejuízo para o casamento. Sou eu. Não, agora vamos ver o futebol. Vamos ver o Flamengo perder hoje. Ganhou? Que pena. Tem problema. Não, agora é isso. Criança, silêncio, seu pai está vendo televisão. Ninguém pode atrapalhá-lo. Mostrar um desenho, nem pensar. Ter uma mãe que só pensa em si, deixa os filhos em casa e vai no cabeleireiro. E as crianças ficam lá, até passando por perigo de vida. Casar com alguém que só pensa em si é um prejuízo tremendo para o nós. Por isso que o casal tem que estar sempre conversando. Porque nós somos assim. Nós herdamos o eu. Nós herdamos o orgulho. Isso está dentro de nós. Isso faz parte do pecado que está dentro de nós. Em Isaías 48, Deus diz assim: eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória é minha e ponto. Só Deus pode ser o centro da glória, das atenções e da dependência. A Trindade nos ensina uma lição incrível. São três que se interdependem. Não agem sozinhos. Já pensou se no meio da vida de Cristo aqui na terra ele olhasse, não, está muito difícil, estou voltando. Arruma um anjo para morrer no meu lugar. Ou se o Espírito Santo dissesse assim, hoje eu não vou trabalhar. Se ele é quem segura os quatro ventos da terra, para que ela não se destrua, imagina você como ficaríamos. Mas nós fazemos isso. Tem dias que nós não queremos ser nós, queremos ser eu. O problema do Brasil não é um partido. O problema do Brasil é corrupção. A corrupção quando você fica com o troco a mais e não fala nada. Opa, ganhei R$1 e sai feliz da vida. Não devolve. Isso é corrupção. Corrupção é quando você ocupa a vaga de um idoso ou de um handicap, alguém com uma deficiência. Aí você é corrupto. Corrupto é quando você vai na escola e dá um sabão na professora porque ela está tentando ensinar o seu filho e foi um pouco enérgica. Você está ensinando a criança a não ser disciplinada e não respeitar ninguém. Eu. A frase que meu pai dizia, não traga desaforos para casa. Meu pai dizia assim, se você apanhar na rua e vier chorando, apanha aqui em casa. Não traga seus problemas para cá. Vai lá e bate. Mostra que você pode, mostra que você tem. Por isso que ele queria me incentivar assim. E eu apanhei muito. Apanhei muito. E não chorava. Em casa. Quando ele estava. Por que que nós temos que mostrar sermos pessoas que nós não precisamos ser? Você sabe que isso atrapalha toda a nossa vida. Se eu quero ser eu elimino Deus, eu não preciso de Deus. Eu tinha um tio que eu mais gostava. Não é porque ele me dava dinheiro, não. Mas eu gostava muito dele. Ele me dava sempre uma nota, os mais antigos vão descobrir a minha idade agora. Aquela nota de 5.000 cruzeiros que tinha o Tiradentes. Era uma notinha vermelha. Procure isso na internet, jovens, vocês vão achar. Aquela nota valia muito. E ele, quando ia em casa, no final, quando entrava no seu carro, e era o único carro parado na nossa rua, porque ninguém tinha carro, tirava do bolso aquele monte de dinheiro, dava 5 para mim, 5 para minha irmã e 5 para o meu irmãozinho. Eu achava meio injusto, porque ele podia dar menos para o meu irmão e mais para mim, porque eu era o mais velho. Quando ele ia embora, a gente estava tão feliz com aquele dinheiro, só pensando em comprar doce, comprar Maria Mole, comprar não sei o quê. Aí a minha mãe disse, dá licença, eu guardo para vocês. Eu tenho que cobrá-la, porque ela deve estar guardando até hoje dinheiro. Mas esse tio, ele batia aqui no bolso e dizia assim, meu Deus está aqui, e tinha dinheiro. O meu está oco aqui, nem faz barulho, mas o dele fazia barulho.
Tinha muito dinheiro. Ele importava, exportava diamantes. Importava e exportava. Meu primo Rafael, o filho dele, era o meu primo predileto. Ele era muito querido, contraiu câncer. E naquele tempo o câncer era pior do que é hoje. E meu tio gastou muito dinheiro. E meu primo morreu. Ele não batia mais no bolso. Porque ele sabia que Deus não estava aqui. Deus estava aqui. Minha esposa e eu fomos missionários na Angola, fomos sequestrados, voltamos para o Brasil. Quando voltamos, ele estava lá no aeroporto. O tio Ferraro, italiano, me abraçou e disse assim: eu orei para que Deus salvasse você. O Deus dele saiu daqui e veio para cá. Eu posso, eu sei. Agora, qual é o antídoto para tudo isso? Nós vamos comparar essa semana vários pecados capitais com uma bem-aventurança. Não dá para fazer em todos, mas essa dá para fazer muito bem. Qual seria a virtude que combateria o orgulho? E ela está lá nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, verso 3. Que diz ali? Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes. Porque essas pessoas vão conseguir entrar no reino, vão conhecer o reino. Se a coisa mais importante para nós aqui é voltarmos ao que deveríamos nunca ter saído, o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é o reino de Deus, então voltar para lá é muito importante. Deve ser a nossa meta. E a gente só consegue atingir essa meta quando a gente mira não no pecado. Há uma diferença muito grande. Eu quero convidar você, cada noite aqui, a não lutar contra o pecado. Porque você vai perder. Você e eu não podemos lutar contra o pecado. Nós temos que lutar para permanecer na videira. Nós temos que lutar para ter da videira essa virtude. A videira emana a seiva da virtude. E neste caso a virtude dará um fruto chamado humildade. A humildade requer o nós. Nós. Às vezes a gente faz alguma coisa na igreja e quer que todo mundo saiba que fui eu quem deu a ideia. Eu dei a ideia, fui eu, viu? Eu que falei para fazer isso. A gente gosta. A gente gosta que os outros digam: olha, parabéns, aqui está alguém que construiu, que fez, que aconteceu e blá blá blá. A gente pede isso. Uma parte do meu ministério eu ficava muito chateado quando as pessoas não diziam: gostei muito do seu sermão. Se ninguém dissesse isso, a minha esposa sempre dizia. Uma boa esposa. Mas se ninguém dissesse isso fora minha esposa, eu me sentia chateado. Dizer, será que as pessoas não entenderam o que eu falei? Eu não pensava, será que eu falei e as pessoas entenderam? Será que eu consegui me fazer entender pelas pessoas? Não, eu pensava o contrário. Será que elas não entenderam o que eu falei? Ô, pessoal difícil. Eu. Orgulho não tem vez com o eu. É o nós. Bem-aventurados os humildes. Quem são os humildes que vão entrar no reino do céu? Há uma expressão no grego, é pitokos pneuma, pequeno de espírito, pobre de espírito. O que significa isso? Eu gosto muito de Campinas. Uma vez por ano eu prego na igreja de Campinas. Domingo, quarta, algum momento. Eu tenho bons amigos ali. Campinas fica fora do meu território. Mas é incrível. Eu sei chegar na igreja de Campinas, mas não sei sair da igreja de Campinas. Você pode dizer assim, mas que pastor é esse, né? Ou, bom, hoje tem o Waze. Né? Eu me valho de algum aplicativo desse. Mas é fácil chegar na igreja de Campinas. Quando você sai dali, tem 200 ruas para você pegar. E eu sempre pego a rua errada. E eu saí de um culto e disse, hoje, o irmão perguntou, o senhor quer alguma ajuda? Eu falei, não. Eu hoje vou fazer um caminho diferente. E fiz diferente. Tão diferente que eu cada vez mais me afundei.
Aí estava fazendo calor, vidros abertos, e eu gritei para um carro aqui, um carro ali, ninguém dá ouvidos para a gente nessa hora. Aí tinha um Corcel 2, nada contra o Corcel 2, que eu gosto muito do Corcel 2, pena que não temos mais. Mas um senhor, eu disse assim, estou perdido, me ajude. Aí ele deu risada. E eu falei, eu preciso ir para Bandeirantes para sair para São Paulo. Ele coçou a cabeça, falou, meu pai, o senhor está muito longe. Não, aí eu, me diz uma rua que eu sigo e saio lá. Ele diz assim, não, o senhor vai ter que passar em muitas ruas. Faz o seguinte, vem atrás de mim. E ele entrou para cá, entrou para lá. Era durante o dia, se fosse à noite eu não entraria. Porque Campinas tem umas ruazinhas bem estreitas, paralelepípedo, o centro velho, e vira para cá, e eu atrás firme, para cá, para lá. Aí de repente eu vejo a avenida que eu conheço. Dei farol para ele, ele fez assim, vem atrás, para me humilhar, vem. Fui, ele parou num posto, eu parei atrás, dei uma revista para ele, agradeci muito, o senhor mora por aqui, o senhor conhece bem Campinas, o senhor mora por aqui? Não, eu moro do outro lado, moço, mas o senhor estava tão perdido que eu decidi trazer o senhor até aqui. Quem foi o humilde da história? Foi ele ou fui eu? Colaborem comigo, foi ele ou fui eu? Não, fui eu. Na história, quem segue o que conhece o caminho é o humilde. Se eu dissesse assim, entrou por aqui, não gostei da rua, vou pela outra, é o que a gente faz. Deus diz assim, esse é o caminho, andai nele, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Não é assim? Aí você diz assim, a esquerda está tão bonita, tem ar-condicionado, eu vou para lá. Lembram-se de Abraão? Deus disse assim, vem Abraão, eu vou te mostrar uma terra maravilhosa, mana leite e mel, vem, vem. Aí, Senhor, tem aqui uma bifurcação, direita ou esquerda? Pega a direita. Tá bom. Lá na frente uma encruzilhada. Para onde? Vai em frente. Aí lá um belo dia deve ter acontecido isso. Ele olhou, bifurcação, ele falou assim, Deus vai escolher aquele caminho, e foi. E Deus deixou ele ir. Deus não mete uma tempestade, alguma coisa, faz um buraco no chão para a gente parar e não pecar, não errar. Não. Ele deixa. Você tomou a decisão. Lá na frente ele disse, Abraão, onde é que você está indo? Vou para a terra que manda leite e mel. Você sabe o caminho? Não. E o que você está fazendo nessa estrada aqui? Não, é que eu achei que eu vi, eu gostei, eu disse, não. Volta tudo, é a outra estrada. Você tem que perguntar para mim. Pergunta para mim. Sou eu quem dirá para você o lugar da terra prometida. Eu sei, você não sabe, então me siga. Esse é humilde. Humilde é quem sabe, segue quem sabe o caminho. Humilde é aquele que não discute. Ele entregou a vida dele para quem conhece o caminho. Ele não discute, porque quem conhece o caminho vai levar você. Agora pergunta, se você está perdido e encontra alguém que conhece o caminho, você continua perdido? Essas perguntinhas marotas, né? Se você responder de um jeito, eu falo uma coisa, se responder do outro, eu falo outra coisa. Não, você não continua perdido. Você sabe que tem alguém que sabe o caminho. Só que você tem que se entregar. Mas você continua perdido porque você não sabe o caminho. Mas o efeito de você ser eu e nós aqui vai fazer toda a diferença. Se você for eu, você pega uma outra rua e diz, não, esse camarada está doido. Não. Ou você fica lá. É por aqui? Vai mais devagar, você diminui. Esse é o grande segredo de seguir a Deus. Deus sabe o caminho. Amém? Deus sabe o caminho. Você não consegue prever um segundo na sua frente. Você pode imaginar que você vai chegar hoje em casa. Você pode imaginar que você vai colocar seu carro na garagem, vai fechar, vai dormir, vai acordar amanhã. Você pode imaginar. Pode prever, né? Talvez até, mas você não sabe. Você não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Estava tudo pronto aqui, a luz acabou. Ou a energia pifou. Ninguém previu isso. Você não sabe. Você pode receber uma ligação que vai lhe trazer muita alegria, vai mudar o seu curso da vida. Como pode ser do contrário também. Mas Deus sabe. Deus sabe exatamente. Então ele diz assim, deixa eu controlar a sua vida. Não dá para ser servo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, se Ele não controlar a nossa vida.
Eu quero namorar. Quero namorar um rapaz bem bonito ou uma moça bem bonita. Eu quero namorar. Meu negócio é namorar. Depois de um tempo você diz assim, não precisa nem ser muito bonito. Era tipo no colégio, né? A gente ia para o colégio, no primeiro ano a gente queria casar com uma mulher bonita, uma moça bonita, soubesse tocar piano, gostasse de criança e que o pai fosse rico. Aí no segundo ano você já dizia assim, bom, não precisa tocar piano, desde que seja bonitinha e goste de crianças, e o pai seja um bom funcionário público, né? Diz que no terceiro ano, ela deve gostar de crianças, pelo menos, né? E depois no quarto ano você diz assim, não, serve qualquer uma, desde que seja mulher, né? E eu brinco com isso, espero que a minha esposa não esteja vendo, porque eu comecei a namorar ela no quarto ano, mas não tem nada a ver. Minha esposa é bonita, o pai não é rico, gosta de criança e me faz muito feliz. Você entende que é importante colocar a vida nas mãos de Jesus? Ele é que sabe. O futuro está na mão dele. O presente está na mão dele. O passado ele não pode fazer mais nada. Nem você, ninguém. Já aconteceu. O que pode acontecer do passado é tirar lições para a nossa vida. Lições. Olha para o seu passado e não queira mudar nada porque você não vai conseguir. Tire as lições. Eu errei, eu acertei, tire as lições. Não vou fazer mais isso. Para combater o orgulho, só ficando na videira e recebendo a virtude da humildade. Humildade é quando eu sigo quem conhece o caminho. Eu tenho que andar com ele. Eu tenho que estar com ele. Eu tenho que viver com ele. Meu filho menor teve uma cirurgia pequena da fimose. Eu já contei isso em outros lugares. E ele estava com medo de tomar anestesia. Eu não tomo injeção, pai, de jeito nenhum, não tomo injeção e até hoje. Eu não posso falar isso aqui. Mas eu disse, filho, você tem que tomar. Mas dói, claro que dói. Se você não quer que seu filho aprenda a mentir, não diga que não dói quando dói. Diz, dói, mas tem que tomar. Fomos ao hospital. Ele disse, pai, eu não vou tomar a injeção. Não vou tomar a injeção. A enfermeira entrou, colocou uma camisolinha nele. Daqui a pouco a tia já volta. Higienizou a parte que ia ser operada. E ela entra com a bandejinha. Bom dia, bom dia. Vamos tomar um piquezinho. Uma agulha enorme. Não vou tomar, pai, não vou. Aí eu vi que o escândalo estaria para acontecer. Eu falei, filho, olha o seguinte, você tem que tomar. Como é que vai fazer a cirurgia? Então não faça a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia, está tudo marcado. Vem cá, senta aqui. Pus uma perna dele aqui, outra aqui. Abracei e disse assim, você vai abraçar meu pescoço. E eu quero saber quanto vai doer. Ela vai dar a injeção em você e você vai apertar meu pescoço. Mas quando parar a dor, solta, para eu saber que passou também. Aí eu olhei para ela. Ela disse, mas não precisa de tudo isso. Não dói nada. Eu fiz assim, não me atrapalha. Eu disse, pode aplicar a injeção. Quando ela apertou a bochechinha, ele já começou a apertar o meu pescoço. Ela enfiou a agulha e aquilo foi indo. E ele foi apertando, apertando. Eu até achei que não ia dar certo esse negócio, mas deu. Passou, ele soltou. Aí a enfermeira disse, está vendo? Eu não falei que não doía nada? Ele olhou para ela assim, com 4, 5 anos. Meu pai sabe quanto doeu. Meu pai sabe quanto doeu. A gente só pode compartilhar as coisas com Deus quando a gente está agarrado nele. Quando a gente está junto com ele. Quando a gente é humilde, quando somos nós. É muito mais fácil passar por um problema sendo nós. Que a gente reconhece que Deus é o autor de todas as coisas. A gente reconhece que Deus é dono de tudo. E quando você sabe que Ele é dono de tudo, quando Ele lhe pede uma coisa para fazer, você vai fazer com muita alegria. Se Ele diz para você assim, filho, eu tenho 7 dias para você. Guarda um. Para a gente ser mais nós do que em qualquer outro dia. Filho, eu te dou 100 partes do seu trabalho, os dons que eu te dei. Reserva 10 para mim. Só para mostrar que você e eu somos nós. Filho, dessas 10 partes, o que sobrar depois dos 10,
Dá quanto você acha que eu valho. Só para eu saber que nós somos nós. O orgulho precisa ser quebrado. Só com a virtude da humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Aqueles que seguem o caminho, seguem a Deus e não discutem. Hoje nós vamos ter o privilégio de ver a Alda Santos. É uma mulher de 52 anos que estará mostrando publicamente que está seguindo a Jesus. Através do batismo ela vai dizer assim: hoje somos nós, e eu não quero me desprender disso de maneira nenhuma. Hoje somos nós. Pastor Carlos Júnior, do distrito de Divinéia, é isso? É o pastor Renato que vai fazer o batismo? Ok. O pastor que a preparou, seguramente, o pastor Renato, vai fazer o batismo. Mas ela conheceu a igreja através de estudos bíblicos e hoje frequenta um pequeno grupo. É alguém que teve a ajuda da sua família para encontrar a Cristo, para permitir que ele a fizesse uma pessoa no plural, nós. Com muita alegria, o pastor Renato, nesse momento, batiza a irmã Alda. Segundo o seu desejo de andar com Cristo, segui-lo, fazer parte da videira verdadeira, o pastor Renato tem alegria nesse momento de batizá-la para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Não é um momento bonito? Momento em que alguém toma uma decisão dessas? Temos alguns parentes da irmã aqui, não? Alguns dos seus parentes vieram aqui hoje? Seus amigos podem acenar? Onde são? Ali estão, os amigos e parentes. Que Deus abençoe ricamente. Alguns de vocês já tomou a decisão do batismo? Todos tomaram a decisão do batismo já? Não? Quem falta tomar a decisão do batismo? Fique em pé, eu quero orar por vocês. Olha, vamos orar. Vem aqui à frente. Será que temos mais alguém que ainda não tomou essa decisão? Então, pode vir aqui. Temos mais alguém que não tomou essa bonita decisão do batismo, de deixar de ser eu para ser nós? Como é seu nome? Adalgisa, que bonita. E você, querida? Cristina? Sabe o que quer dizer Cristina? Mulher de Cristo. Ó, bonito, hein? E você? Como? Gisele. Temos mais alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu quero deixar de ser eu para ser nós? Entregar a Cristo? Temos mais alguém entre nós? Lá nos auditórios, para cá. Lá nos auditórios temos alguém? Pode vir à frente. Talvez um ancião ou pastor pode orar com vocês aí, pode abraçá-los. Quem conhece essas pessoas que está aqui? Alguém conhece? Então vem aqui à frente, vem abraçá-las, para se responsabilizar por elas. São filhas. Uma é filha. Que beleza, olha aí. Isso, a amiga já veio aqui, tem um amigo que vai vir aqui também. É um desbravador. E ninguém pode ficar sozinho, somos nós, não é? Vamos orar nesse momento? Pai bondoso, entregamos a nossa vida, o que temos e somos, porque não é nosso, e nós não somos sem o Senhor. Então aceita essas decisões bonitas que foram tomadas. Que tu possas conduzir essas pessoas e que elas possam seguir Jesus para encontrar o teu reino. Abençoa também as pessoas que estão nos vários auditórios, nas igrejas, nos colégios e que também estão tomando essa decisão. Conforta o coração, anima e coloca a esperança bem clara de que um dia seremos nós na eternidade. Por Jesus, amém.